a questão da logística no Brasil e no Mato Grosso do Sul sobre transporte de cargas valiosas, né? Legal. Bom, foi um prazer conhecê-lo. Prazer grande. Vamos poder falar um pouco hoje, né, e entender um pouco sobre essa questão, com certeza. O Luiz? Qualquer coisa eu vou chegar um pouquinho mais Boa tarde. tarde. Eu faço direito de produção também, estou no terceiro semestre. Eu fazia antes engenharia física. E eu também adiantei a matéria. Estou no mesmo grupo. Acredito que seja isso. Muito bom, Luiz. Isso aí, cara. Eu recebi o convite do Congro. Eu sou o Leonardo Congro, embora a gente seja colega aqui do trabalho na Semadesc, Luiz. Eu também sou acadêmico da engenharia de produção, recuperei a minha vaga recentemente, estou fazendo essa matéria de fundamentos de logística, né? E tem esse seminário que foi solicitado pelo professor, que é o coordenador do curso, e assim, um desafio, né? Retornar aos bancos acadêmicos já 40 a mais, mas é um curso que eu sempre quis fazer. Antes de até de ser bombeiro, já era o curso que eu fazia hoje Unifei, né, em Itajubá. Então, eu tenho essa tentativa aí de concluir com louvor. Vamos lá. É isso aí. O primeiro é a questão de estar motivado a aprender, né? Eu acho que isso é fantástico. Na vida a gente se você se propor, você nunca vai deixar de aprender. Eu acho isso fundamental, né? Entender temas diversos, tirar da zona de conforto. Então, vocês primeiro estão bem-vindos aí. Eu agradeço o convite do Congro e da Elisandra, do Luiz Felipe, de toda a turma, de poder falar um pouco de logística. E estou aqui à disposição de vocês. Se vocês acharem que a gente já pode começar, tem mais gente que vai vir? Eu acredito que não, as outras pessoas do grupo estão em aula e outros acabaram ainda não dando notícia, mas de toda forma o objetivo é o seguinte, nós conhecer quem é você primeiro, Luiz, né? Se você puder falar um pouco de você para os ouvintes, a ideia é que nós gravemos essa reunião e repliquemos ela aos alunos do curso como um dos objetivos do seminário, né? O tema, como colocou a Elisandra, é um tema sensível, que a gente acha que é importante, o transporte de cargas valiosas, né? E isso sugere um reforço logístico maior, só que também a gente entende que não só de cargas valiosas, mas existe todo o rol, né, de situações envolvendo a logística no Brasil e em Mato Grosso do Sul, né? Então, se você pudesse apresentar, falar quem é você, qual a sua função que você exerce hoje no Estado, na sequência a gente vai abrindo as perguntas, eu vou fazendo elas aqui para você, e os colegas aí do grupo, caso queiram fazer algum tipo de intervenção ou complementação, fiquem à vontade também, tá bom? Vamos junto e vamos para essa entrevista. Perfeito. Obrigado. Bom, quero me apresentar. Eu me chamo Luiz Eduardo Costa. Eu sou arquiteto urbanista. A minha formação é na arquitetura e urbanismo. O meu pai era arquiteto, os irmãos do meu pai, todos eles são arquitetos e todos meus irmãos são arquitetos. Então eu vim dessa cadeia aí de falta de criatividade de arrumar um emprego, né? Então a gente virou todo mundo arquiteto e urbanista. Mas na minha carreira eu tive um período que eu lecionei por 8 anos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que era o CESUP Uniderp, né? E depois agora é em Anguera, mas foi exatamente o curso que foi fundado pelo meu pai. Meu pai foi quem fundou a primeira Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso do Sul, e a gente, apaixonado pela nossa profissão, fui lecionar. Eu acho maravilhoso a arquitetura e urbanismo, porque ela é realmente dinâmica em temas diversos, em conversas diversas. Na minha carreira, trabalhei muito com projetos de hospitais, projetos de alta complexidade, foi a minha grande parte da minha vida, projetos e construção, né, em obras. Participei da minha vida profissional política como vice-presidente do CREA, participei por 12 anos como conselheiro do CREA, depois na divisão do CREA para
a criação do CAL, eu estava envolvido como um diretor da Federação Nacional dos Arquitetos, onde a gente passou para a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, onde eu fui presidente por um mandato também, já, né, no estado de Mato Grosso do Sul, e a gente sempre teve na discussão diversas e bem abrangentes da arquitetura e urbanismo e da engenharia. Fui secretário de Meio Ambiente e Gestão Urbana da cidade de Campo Grande por 6 anos, né, onde obtive aí uma experiência muito importante na área de planejamento, não só ambiental, como também urbano da cidade, participando de plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental, plano diretor de arborização, plano diretor de mobilidade urbana, e assim como tantos outros desafios que vieram nesse período de 6 anos. Hoje eu ocupo a assessoria de logística do estado de Mato Grosso do Sul, através da SEMADESC, Secretaria de Desenvolvimento, de Meio Ambiente e Tecnologia, que foi esse desafio que eu estou hoje, né, atuando, sendo o ponto focal dos grandes empreendimentos que estão vindo para o estado de Mato Grosso do Sul, e também sendo representante no CODESUL, falando sobre a questão da logística férrea, né, todas as linhas férreas, não só do sul do país, como também a malha oeste do estado de Mato Grosso do Sul. Né? Essa discussão é fundamental e estratégica para o nosso estado. E a gente, a partir daí, começamos justamente a ter o entendimento e também chamando atenção para o planejamento. Né? Eu acho que é muito importante o planejamento. Ele tem uma necessidade, vocês como engenheiros de produção, eu tive uma situação, Cogro, como gestor, de contratar um engenheiro de produção para olhar a minha linha de aprovação de projetos. Se você tem ideia, quer dizer, como a engenharia de produção ela é complexa, ela pode atuar em várias situações, né? Então, nós fizemos todo um diagnóstico e melhoramento no fluxo processual para a aprovação projetual, numa linguagem, num olhar de engenharia, né, que vocês estão hoje estudando. Né? Então, acho interessante vocês verem a diversidade de que você pode olhar a sua profissão. Mas hoje eu vim falar sobre logística, e quando a gente fala sobre logística, nós estamos falando de 15% do PIB nacional, quer dizer, você vê o tamanho que a logística ocupa dentro da produção. Né? A produção nada mais é aquilo que você vai produzir, que você vai manufaturar e que você vai transportar. Ele está ligado a qualquer tipo, né, da indústria. Então, nós estamos exatamente nesse momento, no estado. Vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Você imagina só, o estado nosso, né, o tamanho, a dimensão do nosso estado. Nosso estado é muito maior de diversos países. Eu não vou nem nomear aqui quantidade de países, mas a gente é maior que Portugal, com certeza, está maior que a França, maior que a Alemanha, maior que tantos países, né? Mas você tem uma ocupação territorial extremamente escassa. Então, nós temos menos de 3 milhões de habitantes, né, nesse território. Então, falar de logística é falar de território. É falar da complexidade da produção, da complexidade de você levar essa manufatura de um ponto a outro, de você realmente dar a opção daquele pequeno produtor também levar a sua produção e ganhar o seu ganha-pão. Né? Então, nós estamos falando de território. E, obviamente, quando a gente fala de cargas preciosas, nós estamos falando de segurança. Então, tudo isso ocupa a mesma situação, que é o território, que é o espaço do ponto A ao ponto B, onde nós vamos e de que forma nós vamos. E daí vem os desafios. Cara, desafios são diversos. Eu gostaria de pontuar aqui os desafios antes de a gente entrar no tema, mas nós temos o seguinte: o primeiro desafio da infraestrutura. Né? A infraestrutura, ela tem... nós temos uma questão que a maioria desse transporte ele está em cima de uma rodovia, né? Em cima de um asfalto. Né? E o asfalto, obviamente, nós estamos falando de manutenção, de um custo, né, de engenharia, que a gente sabe que ele precisa ter uma manutenção, uma forma de melhoramento a todo momento e de monitoramento, inclusive, de degradação do pavimento asfáltico. Quer dizer, você precisa ter isso constantemente. Isso também é segurança, ou seja, como é que nós vamos transferir
né, passar por esse pavimento de forma segura. E a infraestrutura nossa, diferente de outros países, é feito com asfalto, que vocês veem a todo momento, não é concreto. Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente fala de Europa, você tem uma outra conformação daquele pavimento, um pavimento que não traz uma manutenção igual ou o tipo de necessidade de monitoramento referente a esse pavimento. Então, esse é um desafio, de fato, mesmo porque no estado de Mato Grosso do Sul, assim como para o Brasil inteiro, a maioria dos transportes estão baseados em rodovia. O que isso traz? Você imagina o desafio da questão modal, né? A questão modal da infraestrutura, a gente chama de disfunção modal. A disfunção modal, ela nada mais é do que o seguinte: eu tenho uma concentração no rodoviário com um baixo poder agregado de produto, como é a agricultura, ou seja, grãos. Né? Grãos você não manufatura, você está transportando ele dentro de uma rodovia e aumentando o valor desse produto. Quer dizer, você percebe como influencia diretamente ao preço final daquele produto, produzido de forma eficiente, eficaz dentro do campo, e quando você coloca ele para transportar, você coloca um valor em cima dele porque não está sendo eficiente o seu transporte. Então, assim, a estratégia para você colocar esse grão para rodar, nós estamos falando de 25% do PIB, quando a gente fala em grão, quando a gente fala em agricultura, nós estamos falando dessa quantidade de riqueza brasileira que não está dando efetividade no trecho mais importante, porque plantar e colher e armazenar, nós estamos fazendo de forma muito eficiente dentro do estado. Agora, para transportar, a gente começa a ter o problema, né? E, obviamente, quando a gente fala de quantidade, nós estamos também falando de valor, né? Nós estamos falando de um olhar de planejamento mais aproximado. Quando a gente fala outros problemas que também influencia na questão do transporte, não tenha dúvida, é a questão da política fiscal, né? Então, é segurança no planejamento. Nós não temos hoje um planejamento como tem... Eu vou dar um exemplo aqui de novo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem como é que vai ser o transporte de carga dele no Natal de 2030. Nós não sabemos de 2028, 2027 e 2026 como é que vai ser como é que vai estar a nossa política fiscal disso. Como é que vai estar o dólar, né? Quando a gente fala assim, a falta de previsibilidade é outro problema muito grande dentro do transporte e da logística. Ele impacta diretamente nisso, né? Outro desafio muito importante é a questão da tecnologia, ou seja, a tecnologia hoje implementada, ele está muito mais voltado às cargas de alto valor do que o implemento de controle de frota, controle de problemas com o motorista. São poucas as transportadoras ainda que têm software com inteligência rodando, e nós temos já no estado isso acontecendo, até de fadiga, né? A pessoa que apresenta fadiga, apresenta ali que ele está mexendo no celular, ou ele tem uma falta de controle da cabine do caminhão, ele tem. E fora isso, a rastreabilidade das cargas, né? Então, assim, a tecnologia ela existe no Brasil, ela usa periféricos que não são de tecnologias nacionais, elas são de tecnologias estrangeiras, estão aí presentes em algumas desses transportes, mas ela não é difundida de forma ampliada, né? Nós temos essa ainda mais uma barreira a ser vencida. E, obviamente, quando você tem um crescimento, principalmente no estado de Mato Grosso do Sul, tá? Que o estado de Mato Grosso do Sul passa por uma matriz diferenciada, ela passa não só da cadeia primária, mas ela vem para a manufatura. E quando a gente fala da manufatura, você vê com a complexidade maior no trânsito dentro, não só do estado, como daquilo que você vai colocar para fora do estado e para fora do país. Essa conectividade, essa necessidade de conectividade de outros modais é o maior desafio que eu vejo hoje dentro do estado. O estado, geograficamente, vocês conhecem, nós temos 2 Mississippis, né, que eles fazem essa brincadeira de 2 Mississippis, a gente tem o Rio Paraguai, nós temos o Rio Paraná, né, que são rios importantes de ser melhor, de forma planejada e estratégica, melhor usada, né? A gente precisa ter essa cabotagem, né? A cabotagem ela é uma dos modais mais importantes para você levar
grande volume em distâncias grandes, né? Mas ela é fundamental ser estruturada, e ela tem os desafios. Quando a gente olha para o rio, é navegável com mercado, com mercadoria, a gente usa isso desde que o homem é homem, né? Desde que a gente viveu como civilização, a gente utiliza os rios como um transporte. Hoje o desafio ambiental é estrutural, né? Existe a necessidade de abertura de canais para que isso aconteça. Você percebe hoje na região de Corumbá, com minério, né? Saindo de lá, hoje, saindo tracionado por rodas, né? Saindo por rodovias, e danificando essas rodovias de forma muito, muito importante, né, de forma estruturais, por peso desses caminhões, ele poderia estar sendo escoado, possivelmente, de forma muito mais eficaz, pelos rios e pela ferrovia, né? Chegamos, então, na ferrovia, que é um problema já quase secular, né, de não ter uma estratégia importante para a nossa malha oeste, e a malha oeste que se liga também até o Paraná e até São Paulo, e a malha oeste que vai possivelmente ligar com o Mercosul, né, com a questão da rota bioceânica e com a Ásia, né? Então, assim, a parte ferroviária, acho que é um dos maiores desafios que vão levar muito tempo para poder se reestruturar dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Existe um projeto, um planejamento do governo federal para esse ano, que é a concessão da Malha Oeste. Ele é uma concessão inédita, que não existiu no passado, uma política de concessão, ou seja, colocar um player particular para levar o investimento de reestruturação de uma malha ferroviária que hoje ela tem um bitolamento menor do que o bitolamento eficaz e eficiente que se apresenta pelo mundo, que é o bitolamento de 1,60 m, né? Nós temos esse bitolamento de 1 metro, né? Que é a nossa realidade, que através de estudo, é possível também acontecer, mas o melhor bitolamento que seria eixo, né, desse vagão de 1,60 m, nós não temos, mas nós temos a área. Nós já temos a passagem, que isso é muito importante. Nós já temos, historicamente, o local onde já passou esse trem, né? Então, você não precisa ali de ter um novo licenciamento ambiental, desapropriação de terra, você não precisa nada disso, você tem a passagem disso, que é muito importante reestruturar, né? E quando você reestrutura o trem, você precisa de reestruturar o trem, reestruturar a questão não só apenas da linha do trem, como também a área de transbordo, de mudança de modal, ou seja, se eu chego com o caminhão, como é que eu descarrego isso dentro de uma linha modal férrea, né? Então, isso tem uma engenharia, e ela não é barata, e ela necessita de ser eficiente, eficaz, com rapidez. Senão, você só vai trazer problema de fila de caminhão, que é mais fácil ele pegar esse caminhão e continuar a viagem e levar lá no porto, né? Quer dizer, ele acaba virando... Então, você precisa ter antecipação de estratégias de troca de modais de forma bem estruturada. E assim como também da linha férrea para o rio, né? Que geralmente acontece. Ou seja, como é que eu chego até o rio e consigo passar o minério, o grão, né? O que eu estou querendo fazer essa transferência para dar mais eficiência e eficácia no transbordo, né? Referente às questões dos trechos logísticos, de galpão logístico, Mato Grosso do Sul tem ficado de forma muito clara investimentos que nunca tiveram aqui, né? Para vocês terem uma ideia, recentemente Campo Grande recebeu a LOG, que é uma empresa que hoje tem mais de 1 milhão de metros quadrados de logística no Brasil. Ele tem hoje 70 mil metros quadrados em Campo Grande, que um dos locatários dele é uma das maiores distribuidoras de remédio da América Latina. Por conta disso, está chegando remédios que nunca chegaram no estado de Mato Grosso do Sul, para tratamentos como câncer, tratamentos mais especializados. Você percebe que a cadeia ela necessita ser estruturada, que ela chega até o que eu estou dizendo aqui, quer dizer, que é um medicamento extremamente
complexo de ser transportado, com refrigeração, com armazenamento de forma correta, organizada, controlada, com segurança. Todas as cargas de medicamento ou de alto valor, elas hoje dentro do Estado, elas estão contratando empresas especializadas nesse transporte, que traz aí sim chips, que traz monitoramento de vídeo, que traz a questão referente às vezes escoltas, né, armadas, escoltas, às vezes escoltas não armadas, mas escoltas que necessitam de ter uma sinalização no trânsito, né, que às vezes esse tipo de transporte é de algum tipo de maquinário, alguma questão nesse sentido. Então, assim, hoje isso já passa dentro do nosso Estado. Essa tecnologia facilitou muito a questão do transporte de valores, e o transporte de valores ele tem uma ampla lista de possibilidades, né, de eletrodomésticos, a medicamentos, valores com dinheiro e assim por diante. Tudo isso, obviamente, controlado através de tecnologia, hoje embarcada por questões da iniciativa privada, né, não do Estado. Maravilha, Luiz. Obrigado por essa fala que deu um painel bastante amplo aí dessas questões. E vamos, então, para as perguntas direcionadas aí. E aí fique muito à vontade para responder dentro da sua expertise, tá? Positivo. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: quais são os principais desafios logísticos enfrentados atualmente em Campo Grande, né, e na região de Mato Grosso do Sul? Acho que Mato Grosso do Sul você já tratou bastante, né, mas se quiser falar especificamente do município de Campo Grande, é uma curiosidade do grupo. Obrigado. Bacana. Quando a gente fala de Campo Grande, nós estamos falando de uma cidade de 35 mil hectares. Tá? 35 mil hectares, se você jogar um garrote e não botar num pasto, ele vira um arroalho, vai embora, você nunca mais vai ver ele. É uma área muito grande, uma área realmente uma cidade espraiada, uma cidade que vem passando por planejamentos diversos ao longo do tempo dela, desde que nasceu. Ela começa com um planejamento militar inicial, realmente planejada, né, com quadras. Era uma ocupação, de fato, com territorial estratégico nacional, né, militar, de fato, e depois ele vem passando por planos diretores desde que Campo Grande foi Campo Grande. Campo Grande teve esse privilégio de planejar, de ser planejado. E nas revisões que vieram também as hierarquizações viárias, a hierarquização viária que coloca e determina a ligação e conectividade entre os bairros, a conectividade entre as saídas, né? Ou seja, os fluxos de saída de conectividade com outras cidades. E quando a gente fala de conectividade de outras cidades, você também tem a conectividade do que está vindo referente a toda a massa de transporte de cargas, né? E por isso que vocês escutam, está lá no mini anel, está no macroanel, né? Então, esses anéis de ligação do que tem de outras cidades para dentro da cidade é o que conecta e começa a transportar essa carga dentro do território da cidade, e o território da cidade, através do planejamento urbano, ele determina exatamente onde vão ter as compatibilidades locacionais, que você já deve ter escutado em algum momento. A compatibilidade locacional é aquela atividade econômica que ela pode ser implantada dentro da cidade. Então, você não vê uma indústria no centro da cidade, você não vê uma indústria dentro de um bairro onde ele tem a maioria dentro desse bairro com uma massa de casas ou de outros tipos de serviços, né? Você vê as complexidades, aí que vem a atividade econômica com seu licenciamento ambiental, com seu licenciamento urbano, se poder se implementar em vias que pode se conectar, né, de forma favorável daquela grande... Quando a gente fala de um fluxo de carretas, né, até de bitrem hoje, ele necessita desse planejamento. Por isso que a cidade ela coloca zoneamento, e nesse zoneamento ele determina as atividades econômicas de forma estratégica, onde ele pode ter essa conectividade. E, obviamente, nas cidades que são menores, elas sofrem um pouco mais, porque essas cargas, geralmente, elas entram
dentro da via principal da cidade, que as pessoas não querem tirar a BR dali, ou a MS, né, a rodovia que está passando no acesso dessa cidade, e elas começam a ter um certo, vamos dizer, mais conflito do que tem em Campo Grande. Campo Grande não tem esse conflito, porque tem uma estratégia, né? Apesar de você ver uma hora ou outra caminhões de grande porte cruzando com carros, mas isso é muito mais raro, né? Então, assim, a cidade ela precisa se planejar para poder ter né, esse acesso de forma mais controlada, né? A cidade, então, quando você começa a olhar, existe uma legislação para isso, ela chama a lei é a lei de ocupação do solo, né? A lei que trata vamos dizer, essa é uma missão da Constituinte brasileira para os municípios, ele tem que fazer esse ordenamento do solo, é uma lei de ordenamento e uso do solo, eu ordeno o uso desse solo dentro da cidade, daí eu organizo isso através dos acessos e aonde eu vou ter menos conflito. Campo Grande tem um plano de mobilidade, né, que é uma coisa que não são todas as cidades que têm, mas existe um plano de mobilidade, onde você sabe onde estão as vias que podem ter esse tipo de trânsito ou não, e ela é controlada através da sua fiscalização, seja ela da Getran, seja ela do Detran, né, que é o que organiza um pouco mais esse fluxo de trânsito desses automóveis dentro da cidade. Joia, maravilha. As demais perguntas, duas, elas estão muito voltadas à questão de cargas valiosas, então eu vou fazer uma adaptação para a gente poder dar sequência dentro da tua expertise. Né? Eu vou até tentar ver se eu consigo, até o dia do seminário, algum profissional que trate especificamente das questões de segurança voltadas a cargas valiosas, mas nesse ponto, com a tua experiência de coordenação de logística aqui do estado de Mato Grosso do Sul, dentro da Semadesc, eu vou entrar numa outra pergunta para você. Como que você enxerga, na questão de transporte de cargas de maneira em geral, né, as ações hoje disponíveis para rastreamento, o seguro envolvido, né, e nesse aparato logístico para o Estado? Perfeito. Bom, eu tinha comentado anteriormente, a iniciativa privada tem soluções fantásticas e de ponta, de fato, hoje ofertada a todo o comércio, né, desse serviço. Então, realmente, nós estamos falando de GPS, não tenha dúvida, de chip, nós estamos falando de câmeras imediatas, né, de acompanhamento no território. Você vê que uma coisa interessante, que muito recentemente, quando a gente fala recente, é 5 anos, né, mas a gente não tinha uma Starlink, né? Então, esses caminhões hoje, todos equipados com isso, ele não tem ponto cego, ele não tem ponto que não vai ter possibilidade de conectividade. Então, toda a tecnologia ela pode ser empregada a qualquer região do estado de Mato Grosso do Sul. Mas a coisa muito interessante é também dizer que o nosso estado ela tem um acompanhamento de vários postos de polícia, até mesmo porque, principalmente a Polícia Rodoviária Federal, nós somos um estado que tem uma ampla área de divisa com países vizinhos, que traz aí preocupações, né, na área da segurança pública, mas de segurança que de fato trouxe sim um atendimento mais um atendimento mais especializado na questão da segurança. Eu vejo que no estado de Mato Grosso do Sul, a cadeia de não só da Polícia Rodoviária Federal muito bem estruturada, como também da DOF, né, que é a delegacia que trata das operações de fronteira, que é mais voltada para roubos, para furto, tráfico de droga, entorpecente. E quando a gente fala de roubo, é todo tipo de roubo, né? Todo tipo de... Você percebe que quando no Rio de Janeiro, quando tem um roubo de carga, ele acaba parando dentro de uma favela, né? Aqui no estado, ele vai ter que ser depenado numa área não dentro do urbano, que é mais fácil ser identificado do que acontece no estado do Rio de Janeiro, porque você entrar dentro de uma comunidade que o estado não está presente, aqui não tem um local que não esteja presente o estado. Quando eu falo do estado, é a Polícia Militar, a Polícia Federal Rodoviária, a polícia, qual tipo de polícia hoje entra em qualquer território, em qualquer cidade do estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando de 79 cidades, a cidade mais complexa é Campo Grande, com 900 e poucos
mil habitantes, não tem a mesma complexidade que um Rio de Janeiro, por exemplo, cidade do Rio de Janeiro, com comunidades lá que são maiores do que a segunda cidade do nosso estado. Então, nós temos uma complexidade muito menor, né? E, por isso, mais fácil de ser combatida. Mas eu queria tocar no assunto aqui, Leonardo, dentro do processo da logística, a gente deixa sempre para o lado, que a gente entendendo o seguinte, que nós dentro do estado todo, com o espaço que nós temos, nós precisamos olhar para aquilo que não está asfaltado, que são as estradas vicinais, né? São as estradas rurais, e são extremamente importantes, fazem parte da logística. Eu acho que eu trago aqui um desafio para vocês começarem a pensar no curso de vocês, porque quando a gente fala disso, nós estamos falando, quando a gente fala de estradas estaduais, nós temos 55% das estradas estaduais asfaltadas, que são rodovias, né, que são hoje, ou ela está concessionada, né, ou ela está no PPP, ou no processo de PPP, que é muito importante, a gente trazer a iniciativa privada dentro da eficiência dessas estradas, a gente precisa ter as concessionárias, onde você vai ter mais segurança, você vai ter mais infraestrutura, a duplicação é importante em muitos desses trechos, para poder salvar vidas e ter um fluxo maior no escoamento dessa logística. Mas nós temos aí mais de 50% de estradas estaduais não pavimentadas, e quando a gente vê a proporção juntando as estradas municipais, a gente passa de 80% de estradas não pavimentadas. Essas estradas faz parte da logística, né? Ela faz parte da logística daquele produtor rural que tem a sua família produzindo lá algum tipo de produto, né? Ou até mesmo industrializando da forma que dá, escoando a sua produção. Você tem a conectividade dessa densidade de pessoas que moram na área rural, que necessitam de ter acesso à educação, em primeiro lugar, à saúde, né? Então, assim, essa conectividade, ela precisa de um olhar maior e melhor, né? Quando eu digo melhor, de planejamento, de entender exatamente o que nós estamos falando, né? São territórios, hoje, que a engenharia que ele recebe é uma engenharia ainda muito primária, né? É uma engenharia de conserto de estradas, sem uma engenharia mais apropriada para o solo, que ela é mais trabalhosa, e nós temos a questão ambiental, porque as estradas vicinais, as estradas rurais, é quem leva o maior particulado para as águas, né? É o que vai assorear os rios, é o que vai assorear os córregos. Eu trago esse tema para vocês olharem com carinho, porque nós estamos dentro de um território que esse desafio é muito maior, né? Quando a gente fala que as estradas estão pavimentadas, ela já passou por um outro período, ela está em engenharia aplicada lá. Mas agora, aqueles locais que não tem nada, que apenas a terra está ali, você tem locais que vão ter pelo menos 25% de toda essa imensidão, né? Os estudos trazem de pontos críticos. Pode estar ali uma vossoroca, uma erosão levando esse particulado, ele tem uma engenharia inapropriada sendo aplicada para melhoramento daquela via, aquela família fica isolada, né? Nós temos um pensamento muito da ocupação urbana, de ocupar cidades, mas nós temos que ocupar o campo, né? O nosso estado tem essa característica, nós temos que ocupar o campo, que essa família tem que ter dignidade de morar lá. Ou seja, eu tenho condições de poder ter acesso, meu filho vai ter acesso à educação num ônibus que não vai estar toda hora com problema numa ponte de madeira, num acesso que sempre quando tem chuva não passa, né? Então, assim, eu vejo que a logística ela tem que transpor isso, ela tem que olhar o direito de ir e vir do cidadão de forma ampla. Quando a gente fala de um estado que nós temos 3 milhões de habitantes, mas a gente não tem todo mundo morando em cidade, né? E possivelmente no futuro as pessoas vão morar no rural, porque o agro ele é a nossa grande, vamos dizer, a nossa grande ponta de crescimento, de desenvolvimento, né? Nós aqui fazemos uma alimentação de mais de 1 bilhão de pessoas, a gente não come o que nós estamos aqui. Nós temos 3 milhões de habitantes e temos 23 milhões de cabelo de gado. A gente não come 23 milhões de cabelo de gado, né? Então, nós fazemos esse alimento para o mundo todo.
assim como os grãos. A gente não come todos os grãos que a gente, no nosso território, nós produzimos. O que nós precisamos fazer, obviamente, nessa cadeia é que essa cadeia saia do primário para ir para uma cadeia mais sofisticada, fazendo produtos, gerando emprego, organizando cidades, crescendo essa cidade com conectividade, essa conectividade com segurança, ou seja, eu poder sair de uma cidade e caminhar para outra cidade com segurança, com uma capacidade de fluxo de forma segura e organizada, né? Então, nós temos um privilégio de ocupar um território nessas novas tecnologias à nossa disposição, de engenharias à nossa disposição. Então, o que está faltando, no meu ponto de vista, é uma atenção melhor ao planejamento urbano e territorial, ou seja, ele que seja não só apenas urbano, mas a conectividade em territórios, a conectividade de cidades, a conectividade da produção e, obviamente, a expansão modal, né, que seria férrea e também a expansão modal da cabotagem da questão dos rios, né, usando a água como também esse fluxo importantíssimo de transferência de riqueza, transferência de produção e desenvolvimento local e nacional. Maravilha. Por fim, uma última pergunta. Como que você avalia, dentro do cenário econômico nacional e de Mato Grosso do Sul, porque pode ser que hajam distinções ou não, a seu critério é o seu olhar, tá? De que forma esses cenários econômicos eles afetam a logística, né? E de que forma isso pode beneficiar ou não a população? Perfeito. Olha, Congro, eu te falo o seguinte, quando você fala de um tipo de produção, eu vou dar um exemplo aqui que nós somos hoje, não se fala de celulose no mundo se não falar de Mato Grosso do Sul, né? Celulose, ela tem particularidades, assim como outras produções, mas eu vou dar um exemplo da celulose. A celulose, para ela ser eficiente, eficaz, para poder transportar madeira, ele usa um tipo de caminhão que é hexacaminhão. São 6, não é o tremião, é o dobro do tremião. O tremião, esse hexacaminhão, ele não anda em rodovia, ele tem que andar dentro de uma via particular da celulose. Você vê, olha só esse detalhe, a complexidade de logística, de transporte, de organização de áreas, onde pega a madeira colhida, leva para dentro de uma planta de indústria, né, que a gente sabe que essa planta de indústria é uma grande cozinha, né, vai cozinhar aquela madeira e assim por diante, toda a cadeia para frente, mas ele já traz uma peculiaridade muito interessante. Nós estamos falando isso de uma área do estado de Mato Grosso do Sul, que necessita de reinventar a logística de estradas que não são estradas que você passa, não é uma estrada pavimentada. É outro tipo de situação. Quando você fala do escoamento de minério, ela traz também dificuldade pelo peso daquele caminhão, pela estrutura daquele caminhão, que são particularidades que tem que levar em conta e tem que colocar dentro de planejamento de novas vias, né? Porque se aquela via está sofrendo, ela vai ter que ter uma reengenharia de reestruturação daquela via. A tonelada que está passando de cima dela a todo momento e deformando ela necessita de ter uma nova engenharia. Então, assim, são desafios constantes que o Estado vai passar, mas, ao mesmo tempo, precisa passar, porque a mudança ela só acontece quando vem esse tipo de desafio implementado, com força econômica, tá? Porque não adianta você achar que se faz isso para esperar depois, faz tudo e depois espera. Não, eu acho que o desenvolvimento econômico ele traz o desafio e, ao mesmo tempo, você começa a fazer a reestruturação, né, para o melhoramento, que tudo isso, no meu ponto de vista, ele é para a qualidade de vida e segurança das pessoas, né? Então, a pessoa que quer sair para trabalhar de manhã, esse operador desse caminhão, do hexacaminhão, o operador do outro, que ele quer voltar para a casa dele, para a família dele. Ele quer morar dentro de uma cidade organizada, ele quer chegar dentro de uma cidade onde está passando o caminhão de forma organizada, onde ele vai ter o acesso à moradia dele, né? As cidades estão crescendo de forma muito exponencial no estado de Mato Grosso do Sul, nós estamos com crescimento na região leste
essas cidades elas vão ter um impacto de crescimento de dobrar a população em menos de 10 anos. Esse é um desafio tremendo para a cidade. Quando a gente fala disso, você imagina, desde a questão sanitária, a questão da moradia, falando de moradia de forma ampla, né? A moradia não só a casa, mas a moradia como o local de lazer, o local do estudo do filho, onde você vai poder trabalhar de forma coerente, né? E outra qualidade de vida que nós estamos falando, né? Passando até mesmo pelos desafios mais importantes hoje das cidades, que é os desafios climáticos, né? Ou seja, onde ele está ocupando não tem alagamento, onde ele está ocupando não tem incêndio, né? Onde ele está ocupando não tem problemas com a questão sanitária. Então, como é que eu ocupo, né? E com as questões das ilhas de calor, né? Crescimento de cidades sem planejamento, que vai trazer um desconforto de poder morar lá. Enfim, tudo isso está tudo embaralhado, porque o dia a dia é transportar alguma coisa, né? O dia a dia nosso é transportar. Ou você está transportando alguém da tua família para ir para algum lugar, ou você mesmo com alguma coisa de trabalho para outro lugar. Quer dizer, esse trânsito, né? Esse fluxo de pessoas, ele precisa ser planejado. A cidade de São Paulo, Congo, para você ter uma ideia, ele pega 4 milhões de habitantes da região leste e leva para a região oeste para trabalhar todos os dias. 4 milhões. É mais do que a população do estado todo de Mato Grosso do Sul. Olha a complexidade disso, né? Então, essa pessoa está no metrô, está no ônibus, está no trem, mas ele está transportando, movimentando pessoas, fazendo a logística de pessoas que leva a qualidade ou não de vida desse cidadão. Esse cidadão, às vezes, ele passa mais tempo no transporte do que com a família. 3, 4 horas por dia de transporte com a família. Isso é planejamento, isso é planejar, né? O planejamento não foi feito. Nós não podemos errar aqui. Então, assim, essas cidades precisam crescer com um olhar de ocupação territorial mais objetiva, organizando não só a questão do dia a dia da cidade, como também aquilo que tem de relação comercial de transporte com a logística com outras cidades. E tudo isso está conectado, tudo isso precisa ter dado uma boa atenção. Maravilha, Luiz. Eu vou abrir para os demais colegas, caso queiram fazer alguma consideração. Da minha parte, eu agradeço imensamente aí, Luiz, muito rica as suas explanações, tá joia? E da minha parte eu encerro por aqui. Mas queria que os demais colegas, se quiserem falar alguma coisa, está à disposição. Tá ótimo. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu queria agradecer por ter tirado um tempo para fazer essa entrevista, para ajudar o nosso grupo. Mas, basicamente, isso. Queria agradecer. Legal. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Luiz. Obrigado. É isso. Tá joia. Obrigado. Deus te abençoe, Agradeço. Luiz. E amanhã estamos juntos de novo aqui na Labuta. Com certeza. Grande abraço. Estamos à disposição sempre, tá? Valeu, Lisandra. Um abraço para vocês, para todo mundo da turma aí. É isso aí. Sempre em frente, sempre em frente. Vamos embora. Valeu. Um grande abraço. Valeu, um abraço. Valeu, obrigado.